Pessoal, então vamos dar continuidade aqui às propriedades. Vou colocar mais duas propriedades aqui no quadro, certo? E vamos ver translação de função para o vídeo também não ficar muito longo, senão é dificultoso passar para o YouTube, o vídeo muito longo. Então a gente falou na aula de propriedade, vamos ver a 10ª propriedade. A 10ª propriedade seria o seguinte, seria aqui, ó, módulo de x igual a A. Isso vai acontecer, é claro que esse A tem que ser um número positivo, porque não existe módulo dando resultado negativo, então esse A tem que ser positivo ou nulo, né? Ou nulo. Se for nulo, aqui dentro tem que ser zero. A gente já viu, acho que foi a propriedade 2, né? Se aqui for zero, aqui é zero também. Aquela propriedade diz que o módulo de x igual a zero. Se somente se x igual a zero, a gente já viu. Então, como dá um resultado, esse resultado tem que ser um número positivo ou nulo. Não pode ser negativo, porque não existe resultado de módulo dando um número negativo. Então, se isso acontecer, se o módulo de x igual a com A maior ou igual a zero, vai acontecer somente se o x for igual a mais ou menos o A. Exemplo, vou colocar um exemplo aqui. Módulo de x igual a 2. Olha, 2 é um número positivo. Para esse cara aqui dar 2, esse cara é 2 ou menos 2. Então, somente se o x for igual a mais ou menos 2. Então, tem duas possibilidades nesse caso para o x, certo? Como é que a gente demonstraria isso aqui? Vou colocar aqui embaixo, a demo. Olha, é simples, porque eu posso fazer aqui o seguinte. Eu posso pegar módulo de x igual a A, né? Já que A é maior ou igual que zero, eu vou passar esse A para o outro lado. Então vai ficar, vamos resolver essa equação, vai ficar módulo de x menos A. Aliás, não vamos passar para o outro lado não. Vamos elevar ao quadrado, fica mais fácil. Vamos elevar ambos os lados ao quadrado, que a desigualdade vai se manter, porque esse é um número positivo. Se é um número positivo ou nulo, se eu levar ao quadrado, a igualdade vai se manter. Não interessa, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, levando ao quadrado ambos os lados, vai ficar módulo de x ao quadrado. A gente já viu que é a mesma coisa que x ao quadrado. Isso é igual a A ao quadrado. Passando o A para o outro lado, a gente vai ter então que vai ficar x2 menos A2 igual a zero. Isso é a diferença entre dois quadrados. Então, isso é a mesma coisa que x mais A vezes x menos A igual a zero. Então, tem um produto de dois fatores dando zero. Ou esse fator 1 é zero, ou o fator 2 é igual a zero. Então, vamos chamar esse fator de fator 1, esse aqui de fator 2. Para o produto dos fatores dar zero, ou o fator 1 é zero, ou o fator 2 é zero. Então, tem duas possibilidades. Fator 1 dando zero. Então, se igualar isso aqui a zero, vai dar x igual a menos A. Se igualar o fator 2 a zero, vou ter que x é igual a A. Logo, ou x é igual a A, ou x igual a menos A. Conforme queríamos demonstrar. Certo? Então, dá um pause aí, copia essa propriedade e vamos à 11ª, que é a última que eu vou explicar aqui. Depois vou colocar uma observação. Foi a 10ª. Vamos ver a 11ª aqui. Seguinte, módulo de x é igual ao módulo de y, com x e y, se somente se x foi igual a mais ou menos y, para todo par de números x e y pertencente ao conjunto dos reais. Ou seja, essa igualdade de módulos só vai existir se esse cara for mais ou menos esse. E é óbvio que se esse aqui é mais ou menos esse também é mais ou menos o x. Vale nos dois sentidos. Então, por exemplo, módulo de x, por exemplo, módulo de x2 é igual a módulo de x2 é igual a colocar aqui, vamos colocar assim, ó, módulo de 2x mais 1 igual ao módulo de x mais 5, certo? Então, se a igualdade de módulos só vai ser verificada se esse cara
foi igual a mais ou menos esse cara. Então tem duas possibilidades. Ou 2x mais 1 é igual a x mais 5, e aí vai dar uma equação do primeiro grau, vai ficar 2x menos x dá x, vai dar x igual a 4. Ou eu vou ter que o 2x mais 1 é igual a menos esse cara aqui, menos x menos 5. Passando para o outro lado vai dar 3x igual a menos 6, x igual a menos 2. Então o x igual a 4, o x igual a menos 2. Coloca 4 aqui, vai dar 4 mais 2, 8, mais 1, 9. 4 mais 5, 9. 9 igual a 9. Coloca menos 2. Menos 4 mais 1, menos 3, módulo 3. Menos 2 mais 5, 3, módulo 3, 3 igual a 3. Certo? Bem, então vou apagar aqui esse exemplo, né? Isso aqui foi um exemplo. Copie, dá um pause, né? Copie esse exemplo e vamos demonstrar isso aí. Então, como seria a demonstração disso aí? Bem, vou pegar aqui o seguinte. Tem um jeito mais fácil, que seria, se esse módulo é igual a esse, eu posso levar ambos ao quadrado. Ou então eu posso fazer o seguinte. Passei esse cara para o outro lado, vai dar igual a zero, eleva ambos ao quadrado e vejo o que vai acontecer. Só que eu ia ter que ficar com um produto e uma soma de quadrado, né? Não muito certo. Mas eu posso levar esse cara ao quadrado, esse cara ao quadrado, porque módulo de alguma coisa ao quadrado é x ao quadrado. Módulo de alguma coisa ao quadrado é isso aqui ao quadrado. Então x2 é igual a y2. Certo? Aí eu tenho que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de y ao quadrado. Só que a gente não viu ainda, a gente vai ver numa observação, que a raiz quadrada de y ao quadrado é a módulo de y. Certo? Então eu sugiro fazer aqui o seguinte. Vamos fazer aqui o seguinte. Já que a gente não viu essa observação que eu queria falar, que a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos testar os valores de x e y. Vamos provar por etapas. Vamos supor que x é maior ou igual a zero e y também é maior ou igual a zero. Se ambos são maiores ou iguais a zero, então o módulo de x vai ser o próprio x. E o módulo de y, devido ao fato dele ser maior que zero, vai ser o próprio y. Certo? Então, nesse caso, eu vou ter, então, já que eles são iguais, então x é igual a y. Bem, se for uma possibilidade seguinte, ambos negativos. Se x é negativo, o módulo dele é menos ele. Então, o módulo de x vai ser menos x. E o módulo de y, por ser negativo, vai ser menos ele também. Mas como ambos são iguais, né, devido à igualdade, vão ser iguais, vai ser menos x igual a menos y, ou seja, x igual a y. A terceira e última hipótese é considerar um negativo e outro positivo. Considerar x negativo, colocar x maior ou igual a zero e y menor que zero. Podia ser também esse negativo e esse maior ou igual a zero, tanto faz. Vai dar o mesmo resultado. Se esse cara é maior ou igual a zero, o módulo dele, no caso se for igual a zero, né, esse cara vai ter que ser zero também, para a igualdade se manter. Então vamos colocar só maior que zero. Um maior que zero e outro negativo. Porque se fosse zero, aqui teria que ser zero também, certo? Então eu posso fazer o seguinte, já para evitar essa confusão, eu posso colocar maior ou igual que zero e menor ou igual a zero. Porque se esse for zero, esse vai ter que ser zero também. E, ou esse é positivo, esse é negativo, ou ambos são negativos, ou ambos são nulos. Ou esse é positivo, esse é negativo, ou um é nulo, outro é nulo também. Então se esse é maior ou igual que zero, se esse x é maior ou igual a zero, o módulo dele é ele mesmo. Quem vai ser o módulo de y? Já que ele é negativo ou nulo. Se ele for negativo, o módulo é menos ele. E se ambos fossem nulos? Aí ia ser ele, ia ser x mesmo, e aqui ia ser y mesmo, e a da igualdade ia se manter do mesmo jeito. Bem, considerando isso, esse cara positivo e esse negativo, né, eu vou ter o seguinte, que x vai ser igual a menos y.
E se fosse nulo? Ia ser x aqui e aqui ia ser y, ia ser x igual a y. Então, ou x é igual a y ou x é igual a menos y. Ou seja, x é igual a mais ou menos y, conforme está aqui. Nós que deu ou x igual a y ou x igual a menos y. Essa seria uma forma de demonstrar essa igualdade aí, certo? Teria outra forma? Teria, só levar ambos os lados ao quadrado. Mas seria até mais fácil. Então não pausa, copia, eu vou colocar uma outra forma aí. Vou apagar essa aqui e vou colocar outra forma. Uma outra demonstração seria o seguinte, vou colocar a demonstração 2. Eu tenho que o módulo de x é igual ao módulo de y, não é isso? Vou elevar ambos os lados ao quadrado. Vou apagar aqui comigo. Aqui, quadrado. E aqui eu vou levar ao quadrado também. Bem, elevando ao quadrado, eu vou ter o seguinte, o módulo de alguma coisa ao quadrado é igual a x ao quadrado. Módulo de alguma coisa ao quadrado é igual a y ao quadrado. Aí eu passo esse y para o outro lado, esse y2. Então vai ficar x2 menos y2 igual a zero. São a diferença de dois quadrados, ou seja, x mais y vezes x menos y igual a zero. Se o produto de dois fatores dá zero, ou esse cara é zero, nesse caso ou x é igual a menos y, ou esse cara é zero, dando x igual a y. É igual que a gente fez antes, ou esse fator é zero, ou esse fator aqui é zero. Se esse é zero, x igual a menos y. Se esse é zero, x igual a y. Então é uma outra forma de demonstrar essa igualdade, certo? Bem, vamos apagar aqui, dar um pause, copia. Vamos fazer uma observação agora. Observação é o seguinte. A raiz quadrada de x ao quadrado, isso é igual ao módulo de x, tá? Ah, mas então por que isso eu jamais posso fazer isso aqui? Eu não posso chegar aqui, cortar esse 2 com esse 2 e falar que isso aqui é x. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado. Certo? Completamente errado, está equivocado. A raiz quadrada, se aqui é índice par e dá para cortar com o expoente daqui dentro, se eu extrair o que está aqui dentro, a expressão aqui dentro lá de fora, porque eu cortei com esse índice par, o que eu extraí eu tenho que colocar sob forma de módulo, certo? Porque não existe raiz, dando raiz negativa, não existe isso, certo? Por que isso aí? Ah, mas então por que eu tenho isso aqui, ó, x2, se eu tenho x2, por exemplo, igual a 1 a 2, desculpa, se eu tenho x2 igual a a, então por que o x tem que ser igual a mais ou menos raiz de a? Bem, por que isso acontece? Pelo seguinte, você vai ver que é a mesma coisa que está aqui em cima. Vamos pegar essa igualdade que está aqui. x2 igual a a. Então, vou pegar x2 igual a a. Peguei aqui. Eu posso extrair em ambos os lados a raiz quadrada, que a igualdade vai se manter. Então, extrair a raiz quadrada em ambos os lados. Bem, raiz quadrada de alguma coisa quadrada, na hora que eu cortar isso aqui, eu vou ter que extrair com o módulo como sendo módulo de x. Isso é igual a raiz de a, certo? Módulo de alguma coisa dando algum número inteiro qualquer, um número real qualquer, senão que o que está aqui dentro é mais ou menos isso aqui. Então, x é igual a mais ou menos raiz de a. Daí que vem essa expressão aqui, ó. Por isso que a gente, quando faz x2 igual a, faz x igual a mais ou menos real, por causa disso aqui, ó. Extrai a raiz de ambos os lados, vai dar um módulo, x igual a mais ou menos a raiz do a. Mas não existe, eu não posso cortar e dizer que é x, está errado, isso aqui está errado, tá? Tem muita questão que eles colocam assim, você corta e eles colocam as opções como se estivesse certo. Como se você estivesse fazendo certo, na verdade você está fazendo errado. Então cortou aqui em índice par, cortou com o expoente par aqui, para tirar esse 2 daqui, ó, ou um 4, um 6, ou um 8, o que tem que dar como resultado é módulo dessa expressão que está aqui dentro, certo? Então vou apagar isso aqui
E vamos ver translação de função. Então, o assunto aqui agora é translação de função. O que é translação de função? Isso vai servir muito para o cálculo, ferramenta para o cálculo, né? Ferramenta para traçar função, estudo de cálculo e para traçar função mais facilmente, certo? Não demorar muito, perder muito tempo traçando função. Como é que é isso aqui? Existem dois tipos de translação, a horizontal e a vertical. Então a translação se divide em estudo da translação horizontal e vertical. Bem, vamos ver primeiro a translação vertical. O que vem a ser a translação vertical? Ela ocorre o que? Ela vai mudar, a função vai se variar, vai sofrer variação no eixo Y. Então ela se processa no eixo Y. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui de uma função. f de x igual a x ao quadrado, uma função do segundo grau, uma parábola. Bem, o gráfico dessa função é o seguinte, que a gente já estudou. É uma parábola que passa pelo 0, 0, que é o ponto mínimo, minimante, né? Com cavidade voltada para cima. O eixo y é o próprio eixo de simetria da parábola, a gente já estudou. Como A é positivo, com cavidade voltada para cima, e esse ponto de mínimo e minimante é o ponto 0, 0. Não é isso? E tem como achar através da derivada também, mas a gente vai estudar isso em cálculo. O que acontece aqui? Se eu pegar nessa função aqui, f de x igual a x2, e quiser traçar o gráfico de uma nova função, f de x, vou colocar f2 de x igual a x2 mais 3, o que vai acontecer? Eu não estou somando um valor na função, um número real, a função x2. Então, vou olhar para a função x2, que é a função originária, e vou deslocar ela 3 unidades para cima. Por quê? Esse não é o ponto 0, 0 de mínimo? Qual vai ser o próximo mínimo? Quando x é 0, o y vai passar a ser quanto? X igual a 0, o y vai ser 3. Então, eu vou deslocar 3 unidades para a parte superior, para cima. O eixo y para cima. Então, o novo gráfico dessa função vai ser assim, ó. Que é o eixo das abscissas ordenadas. Ela vai vir para cá aqui assim, ó. O novo ponto de mínimo dela vai ser o ponto x igual a 0, y igual a 3. Então ela se deslocou para cima. Ela veio aqui para cima 3 unidades. Por isso que é a translação vertical. Ela foi para cima 3 unidades, de 0, 0 para 3. Então deslocou daqui para cá para cima, para essa posição. Certo? Então o grande chave da questão é você olhar para a função originária, que é a função a parábola x2, e saber que ela foi agregada a 3 unidades na função como um todo, na função x2. Então a gente deslocou 3 unidades para cima. E se fosse f de x igual a x2 menos 3? Então copiem aí, dá um pause, vamos fazer outra translação vertical no eixo y agora para baixo, certo? Vou apagar aqui, vou apagar aqui esse exemplo. Vou colocar outro aqui. Tenho f de x de novo igual a x ao quadrado. Cujo gráfico eu já conheço, que é esse gráfico aqui, não é isso? Aqui está o x, aqui está o y, não é isso? Ela está aqui, ó. Essa parábola aqui, que tem mínimo 0, 0. Minimante e mínimo. Agora eu quero escrever o gráfico da função f2 de x igual a x2 menos 3. Note que eu peguei a função originária, que era a função do segundo grau, x2, e tirei 3 unidades dessa função. Então ela vai chegar a 3 unidades para baixo, no eixo y. Então o gráfico dessa função aqui vai ser esse aqui, ó. Aqui vai ser o x, aqui vai ser o y,
Então H00 passou a ser 0 menos 3. Então ficou assim o gráfico dela. 0 menos 3. 0 e menos 3. Então ela se deslocou para baixo. Então quando subtrai um valor na função, ela chega para baixo, desloca verticalmente para baixo desse valor que eu subtraí. Nesse caso, 3 unidades para baixo. Certo? Então não tem grande mistério. Somou K unidades aqui, K unidades para cima. Subtraiu K unidade para baixo. No nosso exemplo, somei 3, foi 3 unidades para cima. Subtraí 3, foi 3 unidades para baixo. Certo? Então vamos apagar aqui e vamos ver a translação no eixo horizontal. Então a segunda translação seria no eixo caso é eixo X, vai se processar no eixo X. Então, translação do eixo horizontal no eixo X, das abscissas. Vamos pegar de novo aquele mesmo exemplo na função. Vou colocar um exemplo aqui, trabalhar com exemplo, a mesma função de sempre. f de x igual a x2, cujo gráfico eu já conheço, que é uma parábola nisso. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y, com a cavidade voltada para cima, então está assim. Aqui é o ponto de minimante e mínimo nisso, minimante e mínimo. E eu quero agora partir dessa função, traçar o gráfico dessa função f2 de x igual a x mais 3 ao quadrado. Nada me impede de eu desenvolver essa expressão elevada ao quadrado, eu poderia fazer isso, x2 mais 2x mais 6 e traçar o gráfico dessa função. Mas como eu sei que ela deriva da função x2, portanto, porque eu estou somando 3 unidades dentro da função, no x da função, como eu estou fazendo isso, eu posso usar a translação para ser mais rápido, para ser o gráfico mais rápido, não perder tempo. Então, como é que eu faço isso aqui? Quando eu somo 3 unidades no eixo x, o eixo y não se altera, certo? Permanece ceteris paribus, ou seja, sem alteração, certo? Mas o eixo x vai sofrer alteração, porque eu estou somando no x. Nesse caso, quando eu agrego o valor no x, eu vou deslocar o gráfico para a esquerda horizontalmente, ou seja, 3 unidades para a esquerda, certo? Então como é que vai ficar isso aqui? Esse gráfico vai ficar o seguinte, ó. Eu vou deslocar 3 unidades do x para a esquerda. Então vai ficar assim, ó. Em vez de ser 0, 0, vai ser menos 3, 0. O y não vai alterar nada, certo? Por que isso aqui? Olha, aqui quando o y vale 0, o x também é 0. Vai ficar x2 igual a 0, x é 0. Faz 0 aqui. Vai dar alguma coisa ao quadrado igual a 0. Essa coisa é igual a 0, x igual a menos 3. Então o mínimo passa a ser quem? Minimante 0. Minimante menos 3, não é isso? E mínimo continua sendo 0. O eixo y não se altera em nada. Certo? Então ela passou a ter esse formato aqui. Certo? E note que ela passa a cortar o eixo do y não mais no seu ponto minimante mínimo. Ela passa a cortar em outro ponto aqui. Né? Ah, professor, mas que ponto era esse? Né? Que ela passou a cortar. Bem, nesse ponto aqui o x vale 0. Só fazer x igual a 0. Faz x igual a 0 aqui. Esse ponto não é um ponto da forma x igual a 0, y igual a alguma coisa? Faz x igual a 0. Vai dar 3 ao quadrado, vai dar 9. Então esse é o ponto 0,9, certo? E a concavidade voltada para cima. Tá? A concavidade se mantém da originária. Eu apenas desloquei 3 unidades para a esquerda porque eu agreguei 3 no x. Então passou a ter esse formato aqui. Ó. Ah, como que eu descubro esse ponto? Nesse ponto, o x vale 0. Se o x é 0, dá 3 ao quadrado vai dar 9. Então, ponto 0,9. Certo? Então, quando eu somo no x, ela se desloca no eixo horizontal 3 unidades. Se eu somar k unidade, nesse caso foi 3 unidades, ela vai se deslocar 3 unidades para a esquerda. A gente vai ver agora a soma, se eu subtrair 3 unidades para acontecer. Pela lógica, né? Se eu somo
Se eu somar, ela chega para a esquerda. Se eu subtrair, com certeza ela chega para a direita. E vai acontecer isso mesmo. Vamos ver isso aí. Então não pausa, copia e vamos ver outro deslocamento da função aí. Dessa vez subtraindo em vez de somar. Vamos pegar de novo a mesma função, f de x igual a x ao quadrado, cujo gráfico é a parábola, nisso que estava aqui. Eixo das abscissas desordenadas, com cavidade voltada para cima, está assim, não é isso? Esse é o ponto 0, 0, né? X igual a 0, y igual a 0. Esse é o ponto 0, 0. Esse ponto aqui, né? 0, 0. E agora eu quero traçar o seguinte gráfico da seguinte função. Uma função f2 de x igual a x. Agora eu vou subtrair 3 unidades e levar ao quadrado. Eu poderia traçar o gráfico, desenvolver essa potência, x2 menos 6x mais 9, e traçar o gráfico a partir daí. Mas a gente vai ver que vão ter questões complexas, que a gente vai resolver do IME, do ITA, de Colaval, que você vai ter que traçar o gráfico usando translação de função, senão tu não consegue sair da questão, vai demorar muito, perder muito tempo. Se for desenvolvendo, não tem como resolver. Então a gente vai usar a translação de função. Então a gente está vendo o beabá básico para depois se aprofundar, certo? Então, o que eu fiz? Eu subtraí 3 unidades no x. Então, em vez de chegar para a esquerda, vai chegar 3 unidades para a direita. Então, o novo gráfico dela vai ser o seguinte. Por que 3 unidades para a direita? Porque aqui, o mínimo, quando y valer a 0, o x também valer a 0. Agora faz y igual a 0 aqui. 0 igual a alguma coisa ao quadrado. Então, essa coisa tem que ser 0. Então, o x tem que ser igual a 3. Então, o novo ponto de mínimo vai ser quem? 0,3. Então, vai ser o novo mínimo dela. Minimante. Desculpa. Vai ser 0,3 não, né? Vai ser 3,0, né? 3,0. X igual a 3, y igual a 0, não é isso? X é 3, y 0. Na outra eu não me lembro, só que eu coloquei menos 3,0, né? Na outra, né? Depois, se não coloquei na outra o ponto que estava aqui como sendo menos 3,0, está errado, tá, gente? É menos 3,0, não é 0,3 não. Eu posso ter invertido na hora, desculpa aí. Se não fiz isso, depois vem o vídeo eu endireito aí. Mas, então eu acho que ela passou a ser o ponto 3,0. Por quê? Quando y é 0, aqui, faz y igual a 0, vai dar x igual a 0. Faz y igual a 0 aqui, 0 ou alguma coisa ao quadrado. Essa coisa tem que ser 0, logo x igual a 3. Então o ponto passou a ser minimante 3 e mínimo 0, certo? E que ponto é esse aqui? Já vai cortar o eixo dos y. Nesse ponto, o x vale 0. Então, x valendo 0, y igual a 9. Então, esse é o ponto. X é 0, y igual a 9. É o ponto 0,9, né? Vou colocar o melhor aqui. Esse é o ponto 0,9. Entendeu? Então, copie isso aí. Não? Quem ficou com alguma dúvida ainda me pergunte. Vamos ver agora misturar, né? Horizontal e vertical. Vou apagar aqui agora. Se der um pause, copia, eu vou apagar. E vamos continuar aí. Agora no eixo horizontal e vertical. Então, eixo X. Na verdade não é eixo horizontal, é horizontal e vertical. Translação horizontal e vertical, né? Uma mistura das duas, é mista, né? Horizontal e vertical. Então, eixo X e Y. Vou usar os dois eixos agora. Vamos pegar nossa velha função, como exemplo, f de x. Vou colocar aqui um exemplo. F de x igual a x ao quadrado. E a gente sabe que essa função é uma parábola. Aqui é abscissa ordenada, com concavidade voltada para cima. Está assim. Esse é o ponto de mínimo, minimante, mínimo, 0, 0. A gente já viu isso, aprovamos e tudo. Nesse caso, o eixo y próprio é o eixo de simetria ou eixo y.
Bem, agora eu quero fazer uma segunda função f2 de x. Essa função f2 de x não vai ser mais x2. Vai ser assim, ó, x mais 3 ao quadrado mais 3 unidades, certo? Bem, o que eu vou fazer aqui primeiro? Vou começar de dentro para fora. Primeira coisa que eu fiz, eu podia até desenvolver essa questão, certo? Essa potência aqui soma 3. Ia ficar x2 mais 6x mais 9. x2 mais xx mais 12, certo? Mas ia dar trabalho, né? Ia que desenvolver essa apagada. Eu posso logo deslocar com base no originário. Eu sei que isso aqui vem de x ao quadrado e eu sei o gráfico de x ao quadrado. Então, sabendo o gráfico de x ao quadrado, eu vou traçar mais facilmente o gráfico dessa função, sem precisar desenvolver. Como é que eu vou fazer isso aqui? Bem, eu sei que quando eu somo 3 unidades, eu chego no x, eu chego 3 unidades para a esquerda. Então, em vez de ser 0, 0, passou a ser 0 menos 3. Então, inicialmente, ela fez isso, ela veio assim, certo? Passou a ser 0, passou a ser menos 3, 0, né? Passou a ser menos 3, 0. Se eu só fizesse isso aqui, só fizesse isso, ia ser esse gráfico pontilhado que está aí. Eu cheguei, somei 3 unidades no x, chega 3 unidades para a esquerda e o y continua o mesmo, vai ser menos 3, 0. Mas eu não fiz só isso, eu peguei agora essa função que está aqui e somei 3 unidades. Agora vamos olhar para essa função pontilhada. O que eu fiz com essa função pontilhada? Somei 3 unidades é ela. Então vai chegar 3 unidades para cima. Então, em vez de ser, por exemplo, menos 3, 0, isso no eixo y. O x continua o mesmo. Então, como eu estou somando só 3 unidades na função, eu só vou variar o y, o x continua o mesmo. Então, continua sendo menos 3 aqui, esse pontinho, mas em vez de ser 0, passou a ser quem? Menos 3, 3. Então, passou a ser assim, ó, menos 3, 3. Esse ponto aqui, certo? Deixa eu colocar aqui melhor. Então, passou a ser esse ponto aqui, menos 3, x igual a menos 3, y igual a 3. Aqui é menos 3, isso, y igual a 3. Então, ela passou a ser, o mínimo passou a ser esse ponto aqui, ó. Então, ela passou a ter essa carga aqui. Então, a função que eu quero é essa que está aqui, ó. Não é essa pontilhada, essa pontilhada é só isso aqui. X mais 3 ao quadrado. Eu somei 3 unidades, desloquei 3 unidades para a esquerda. Pontilhada. Certo? Esse pontilhadozinho que está aqui. Aqui, ó. Mas como eu somei 3 unidades, o pontilhado subiu 3 para cima. Então passou a ser essa função que está aqui. Aí que ponto é esse no eixo y aqui? Esse ponto do eixo y, x vale 0. Então faz x 0, dá 9 mais 3, 12. Então esse ponto aqui, ó, é o ponto 0, 12. Certo? Vamos fazer mais um exemplo aí, para a gente aprender esse negócio. Copiem isso que está aí, né? Que não entendeu, me pergunta depois por WhatsApp. Eu vou apagar e vamos fazer outro gráfico de outra função, misturando os dois, horizontal e vertical. Vou apagar isso aqui. Vamos pegar de novo essa função. O gráfico eu já sei nisso. Função do segundo grau, exemplo 2. Com cavidade voltada para cima, está aqui assim nisso. Esse ponto é o ponto 0, 0. E agora eu quero a seguinte função f2 de x. Essa função vai ser x mais 2 ao quadrado menos 5. Certo? Bem, como é que eu faria esse gráfico dessa função de novo aqui? Primeiro eu vou começar de dentro para fora. Então eu somei, como eu sei que ela deriva dessa função x ao quadrado, né, vem do x ao quadrado, somei 2 unidades no x. Vamos colocar menos, né, para diversificar do outro. Então estou subtraindo 2 unidades no x. Como eu sei que ela deriva do x ao quadrado, eu vou deslocar a função x2 subtraindo 2 unidades no x. Quando eu subtrair 2 unidades no eixo x, a gente já viu que a função se desloca 2 unidades para a direita. Então, primeiramente, eu vou fazer esse deslocamento que está aqui. 2 unidades para a direita.
Então, por exemplo, H0, 0. Como deslocou 2 unidades só no x para a direita, o y permanece o mesmo. Então, 0 mais 2, 2. Então, o novo mínimo passou a ser aqui. Passou a ser 2, 0, o mínimo dela. Então, eu peguei esse pontilhado aqui, ó. Mas eu não fiz só isso, eu subtraí 5. Então, chegou 5 unidades para baixo no eixo y. Essa função toda, cujo gráfico é esse pontilhado, se deslocou 5 unidades para baixo no eixo y. Então, primeiro eu vim para a direita, fiz isso. Certo? E agora eu vou para baixo 5 unidades. Fui para a direita 2 unidades, fui para baixo 5 unidades. Então, ao invés de ser 2, 5, vai ser 2 menos 5, o novo ponto mínimo, minimante mínimo. Então, vai ficar aqui menos 5 e aqui 2. Então, o novo gráfico dela vai ser assim. Certo? Vou colocar melhor aqui, que a abertura não está legal. Mas ela ficou assim, essa função. Deixa eu apagar a seta aqui. Vou colocar essa seta para baixo. E a nova função ficou essa daqui, certo? Que ponto eixo do eixo y? Está cortando agora. Nesse ponto, x vale 0. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 5 menos 1. Então, o ponto 0 menos 1. E as raízes? Essas duas raízes aqui, se eu quiser saber. É só igualar isso aqui a 0. Passa para lá, vai dar 5. Vai dar mais ou menos a raiz de 5. Vai dar 5. Vai dar x menos 2 ao quadrado igual a 5. X menos 2 ao quadrado igual a raiz de 5. X igual a mais ou menos raiz de 5. Vai ficar assim. Se eu quiser saber raízes aqui. Nessas raízes, o y vale 0, né? São os zeros da função. A gente já estudou isso. Então, igual isso tudo a 0. Vai ficar assim. Vamos fazer aqui. Vai ficar x menos 2 ao quadrado menos 5 igual a 0. Para saber raízes. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado igual a 5. X menos 2 igual a mais ou menos raiz de 5. Então, x igual a 2 mais ou menos raiz de 5. Então, esse cara aqui é o 2. Esse ponto aqui, ele é da seguinte forma. O x desse ponto que está aqui vale 2 mais raiz de 5 e 0. E esse ponto aqui vale 2 menos raiz de 5 e 0. E esse ponto é 0 menos 1. Esse ponto é o novo ponto de minimante 2 e mínimo menos 5. Certo? Qual o novo mínimo da função? Menos 5. Qual o conjunto imagem da função? Vai de menos 5, inclusive, até mais infinito. De menos 5, inclusive, até mais infinito. Certo? Deixa eu ver isso também. Então, copie isso aí, dá um pause, copie isso aí. Vamos fazer só mais um aí para treinar. E vamos dar um tiro no vídeo, senão vai ficar muito longo. Dá um pause no vídeo. Tá? Vamos só fazer mais um para treinar. Bem, vou fazer um outro exemplo aqui, exemplo 3. Tem a mesma função x ao quadrado. Depois eu vou colocar a função mais complexa, com módulo, tudo isso. Vou pegar a função mais básica de todas, a polinomial do segundo grau, parábola, x ao quadrado. Vou aqui melhor. Esse é o ponto 0, 0. Bem, agora eu quero traçar a seguinte função. f2 de x igual a x menos 5 ao quadrado mais 2. Bem, de novo, eu vou começar daqui, de dentro para fora. Então vai ficar como aqui, ó. Aqui é o x, aqui é o y. Menos 5, ela foi 5 unidades para a direita. Então, se isso é 0, 0, passou a ser 5, 0. Então, aqui passou a ser 5, 0. Então, ia ser esse contorno aqui, não ia, que foi 5 para a direita. Então, inicialmente,
eu fiz isso, né? Fui 5 para a direita, passou a ser o mínimo 5, 0. Depois eu somei 2, então foi 2 unidades para cima, então passou a ser 5, 2. Depois eu avancei para cima, seta para cima, seta para direita. Primeiro eu fiz seta para a direita, porque eu subtraí 5 unidades do x, foi 5 para a direita, no eixo horizontal. Depois eu somei nessa função 2 unidades, então foi 2 unidades para cima. Então o novo mínimo passou a ser 5, 2. É a concavidade voltada para cima. Então passou a ser esse contorno aqui assim, a função. É meio fora de coisa assim, mas é a parábola, certo? A função de direita aqui. E se eu quiser saber, então novo mínimo, minimante passou a ser 5 e mínimo 2. Se eu quiser saber esse ponto aqui. Bem, esse ponto aqui, nesse ponto o x vale 0, então vai dar 5 ao quadrado 25 mais 2, 27, então ponto 0, 27. E note que essa função derivada dessa aqui não tem raízes reais, certo? São raízes complexas e conjugadas ou imaginárias. Que ela não corta nem tangencia o eixo de x. E a imagem e o conjunto imagem dela vai do 2 infinito, do 2 inclusive até mais infinito. E o domínio? O domínio são todos reais, não é isso? O domínio são todos, é o eixo real todo, tá? Então é isso aí, estudem essa parte de translação e aí o finalzinho de propriedade, que é pra gente agora entrar em função modular, equações e inequações modulares, e depois mostrar um estudo profundo de desigualdades, tá? E gráfico de sistemas, solução gráfica de sistemas de inequações. Tá? Então copie isso aí, dá um pause e vou até um próximo vídeo aí.